Vamos começar com a prece de Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós estamos na página 87, Maravilhas da Mente Natural, no item Obstáculos da Prática, ou obstáculos para a prática, né? Então, o Rinpoche aqui começa a explorar os obstáculos à prática do Dzogchen. E ele começa dizendo: há diversos tipos de distração que podem se tornar um estorvo para a prática. Eles são categorizados como obstáculos externos, internos e secretos. Os três níveis de obstáculos, né? Assim como quando a gente trata da prática, nós falamos de três níveis de prática, interna, externa e secreta, os obstáculos também são reportados nesses três níveis, obstáculos internos, externos e secretos. Os obstáculos externos são pessoas como amigos ou parentes, na medida em que possam provocar distrações, distúrbios de atmosfera, ou espíritos negativos que podem perturbar o equilíbrio mental e distração por apegos, objetos e posses. Tudo aquilo que de alguma forma não é você, não é diretamente você, pode se tornar um obstáculo externo. Então, um objeto de apego que está fora é um obstáculo externo. Você vai praticar as pessoas que chegam, que falam, ou que te causam alguma perturbação. Tudo isso entra na prática, na perspectiva tibetana, tibetana como um obstáculo externo. Não é diretamente você. Te incomoda porque o obstáculo ele tem a ver com você, né? Te incomoda, mas te tira a concentração e a dedicação à prática. Então, esses são os obstáculos externos. Os obstáculos internos são doenças, não sentir vontade de fazer nada, não saber o que fazer. Esses são os obstáculos internos. Tá? Aquilo que está ligado diretamente ao seu corpo, a você e à sua mente. E por fim, os obstáculos secretos são os obstáculos que perturbam a nossa prática interna, como problemas mentais que impedem de se desenvolver da maneira correta. Eles são chamados de secretos, não porque sejam misteriosos, mas por pertencerem ao nosso ser mais profundo e porque nós não falamos sobre eles. Então, esses são os secretos. Como lidar com esses problemas é discutido em um capítulo do Shanshun Nyam-gyud, chamado Removendo os Obstáculos. Então, agora o Rinpoche vai entrar exatamente na perspectiva da remoção dos obstáculos. Então, são os três níveis: o externo, o interno e o secreto. Externo, um pouquinho mais distante de mim, é a minha relação com os outros, né? E se eu sou perturbado, e esse é um ponto importante, se eu sou perturbado pelo outro, por quem está fora, isso não tem a ver com o outro.
não tem a ver com aquilo que está fora. Sempre é e em todas as condições é a reação da minha mente. Se tem algo fora de mim que é capaz de me perturbar e se tornar um obstáculo, o problema não está no que está fora. O problema está na minha mente, que é ainda em treinamento, e como ainda está em treinamento, tudo tudo surge como é, como obstáculo possível. Então, se eu estou praticando e me incomodo com o pássaro que canta, se eu me incomodo com o aspirador de pó, se eu me incomodo com a TV ligada, se eu me incomodo com todos esses elementos, é porque minha mente ainda está num processo de desenvolvimento, né? Está no processo da prática. É, esse é um ponto importante, né? Prática ou meditação, como os tibetanos conhecem, eles chamam de Gon. E Gon tem mais a ver com a prática, com o treino, e essa palavra é muito usada para treino, do que como nós falamos meditação. Então tem a ver com o treino da mente, com a mente treinada, a mente em desenvolvimento, a mente sendo treinada. Os obstáculos também são classificados em outras três categorias principais: aqueles que emergem da visão, aqueles que emergem da meditação e aqueles que emergem da conduta ou do comportamento. São três níveis: interno, externo e secreto, e três origens: da visão, da meditação e da conduta, né, ou do comportamento. Por exemplo, se nós conversamos demais sobre a visão, ela pode se tornar um objeto de especulações filosóficas e de conceitualização intelectual. Isso pode nos impedir de entrar na experiência direta da visão. Esse é um ponto bastante importante, porque a linguagem, falar, de alguma forma cria o conceito, desenvolve conceitos. E na medida em que a gente desenvolve esses conceitos, naturalmente nós começamos a caminhar por um universo cada vez mais dual. Então, a conceitualização, ela incorre no risco de definir, formar e fortalecer dualidade. Então, há um problema na conceitualização. E o Rinpoche chama muito nossa atenção. Porque visão é experiência direta, a forma de ver é experiência direta. E todo o trabalho da prática é o desenvolvimento da experiência direta. Então, a visão é experiência direta. Se nós falamos demais sobre isso, se nós temos uma preocupação muito intelectual, nós podemos transformar isso num conceito. E quando nós transformamos em um conceito, nós imediatamente perdemos. É como quando nós falamos de iluminação. Se iluminação se torna um conceito racional e esse passa a ser alguma coisa, imediatamente nós passamos a perseguir essa alguma coisa e perdemos a oportunidade de se iluminar. Eu sei que é um pouco confuso, mas quanto mais nós conceitualizamos, mais dual nós nos tornamos. Então, há um risco, e quando nós tentamos racionalizar a visão, nós corremos o risco de transformar a visão num conceito. Se torna um conceito, eu vou ter muita dificuldade de encontrar e de experimentar a visão. Novamente,
Se formamos opiniões com conhecimento inadequado, não seremos capazes de aplicar entendimento direto, já que nossos conceitos inexatos farão com que dúvidas surjam continuamente. Ser capaz de falar sobre a prática, mas não ser capaz de aplicá-la em nossa vida é o obstáculo interno da visão. O efeito desse obstáculo é fazer com que adiemos a prática continuamente, nunca indo além do nível da compreensão intelectual. Nós podemos falar muito sobre e pouco, e pouca prática efetiva. Né? Nós conceitualizamos, nós intelectualizamos. Os obstáculos à meditação se relacionam às experiências que podem surgir e nos distrair durante a nossa prática de meditação, impedindo-nos de permanecer em contemplação. Por exemplo, poderíamos ter um sentimento de grande alegria, mas se ficamos fascinados por essa experiência e não conseguimos integrá-la à nossa meditação, essa alegria pode se tornar um obstáculo, pois poderíamos ficar apegados a ela. Certamente, não há nada errado em relaxar e aproveitar os sentimentos agradáveis, mas não devemos nos esquecer de que esta não é a finalidade da meditação. Outro obstáculo é simplesmente se sentar sem pensamentos. Preste atenção. Outro obstáculo é simplesmente sentar-se sem pensamentos. Esse é um estado de relaxamento, não de meditação. Na verdade, é um tipo de ignorância, não deveria ser confundido com o estudo de presença, com o estado de presença, que é um estado de união da vacuidade com a claridade, isto é, relaxamento com consciência desperta. É importante compreender o que se quer dizer por presença no Dzogchen, com relação à prática de contemplação. Além disso, quando surge o pensamento, isso é a prática de fato, esta é a verdadeira contemplação. Durante a contemplação, isto é simplesmente outro conceito. É um tipo de obstáculo secreto à meditação. De forma semelhante, depois de um momento de compreensão direta da vacuidade pela presença, durante a observação de pensamentos, surge o pensamento: ah, isso é a vacuidade. Também se trata de outro conceito, e não mais da compreensão verdadeira através da presença. O pensamento começou a surgir novamente. Devemos distinguir cuidadosamente entre a compreensão direta e sem conceitos da vacuidade, que é fundamental no Dzogchen, e o tipo de contemplação conceitual da vacuidade, adquirida pelo pensamento nos sutras, onde a presença carece de claridade. Então, é um desdobramento do que a gente estava tratando, né? Da questão dos conceitos e como o conceito, de alguma forma, nos prende na prática tibetana, na prática do Dzogchen. E mesmo nas explicações, né? O Rinpoche vai apontando para isso. Então, quando nós estamos praticando e nós dizemos isso é a vacuidade, isso é a iluminação, imediatamente nós perdemos a vacuidade, nós perdemos a iluminação.
vacuidade, iluminação, são experiências. E o Rinpoche, o tempo todo, chama a nossa atenção. Receba os ensinamentos, pratique, mas faça a experiência direta. Né? Experimente. O tipo do elemento do praticante também é importante em relação aos tipos de obstáculos que estaremos propensos a encontrar em relação à determinação dos melhores remédios para superá-los. Para aquelas pessoas em que o elemento terra e água prevalecem, quando o tipo de personalidade, quanto à personalidade, não quanto aos elementos astrológicos, levará mais tempo para os sinais se manifestarem. Mas quando forem obtidos, a prática desenvolver-se-á mais rapidamente. Porque na perspectiva tibetana, os elementos estão muito associados à nossa composição. Então, quem predominantemente é terra e ar, demora para sentir os efeitos, mas quando os efeitos vêm, eles são bastante profundos, eles são bastante impactantes. Marcos, gostaria de falar, Marcos? Tem muita confusão, né, da minha parte aí com relação ao que ele fala, né? Qual a finalidade da meditação? Ele fala que a finalidade da meditação não é essa, né? É, então, gostaria que pudesse esclarecer um pouco mais aí. Parece que a finalidade da meditação é o reconhecimento da natureza búdica inata, natureza inata, e essa experiência de paz e alegria que a gente desenvolve, ou de compaixão e de amor, isso tudo é algo que fica em segundo plano, né? Não é algo, não é o propósito da meditação. Então, só queria um esclarecimento a respeito desse ponto aí, se for possível. E esse é um ponto muito importante, Marcos, porque quando a gente olha muitos mestres que trazem os ensinamentos, que trazem essa discussão, eles se deparam muito com isso, com nós, conosco, principalmente ocidentais, que vão ter contato com a meditação. Porque o nosso contato com a meditação, ele é de uma meditação instrumental. Então, nós fazemos meditação para relaxar, nós fazemos meditação para dormir melhor, nós fazemos meditação. Quer dizer, nós criamos um universo relacionado à meditação que tem uma finalidade muito específica, né? Qual é a finalidade? Para que nós fazemos? É isso, basicamente, né? E o Rinpoche vai chamar atenção, ele vai dizer, ó, meditação não é para nada disso. Não é para relaxar, não é para dormir menor, não é para... Você até pode fazer, mas no caminho espiritual, meditação tem uma outra função, que é experienciar a natureza pura da mente. Nós não meditamos para algo, nós meditamos. Né? Não é um verbo transitivo direto ou indireto. Quer dizer, nós não meditamos para algo, nós não meditamos para conseguir algo, nós simplesmente meditamos. É, nós, como ocidentais, nós temos essa coisa da finalidade sempre estar ali, né? Eu tenho uma finalidade, um porquê estou fazendo muito objetivo, muito claro. Só que na prática, Dzogchen, se esse meu objetivo é tão forte, tão claro, e eu não encontro
eu corro o risco de pensar que eu não estava meditando. Percebe? Porque talvez a gente não encontre nenhum daqueles conceitos que a gente espera encontrar. Do que é a meditação, do que é a iluminação, do que é a claridade, do que é a clara luz. Talvez a gente não encontre nenhum desses conceitos como a gente intuiu. E ainda assim, nós meditamos. Ou melhor, a meditação em si não precisa dos conceitos. Ela é livre, ela é aberta. E é interessante que o Rinpoche chama a nossa atenção logo antes. Ele diz assim: existe um obstáculo mental, né, que é exatamente esse obstáculo de achar que as coisas são aquilo que nós entendemos que elas são. E aí a gente fica procurando aquele objeto. A gente tem muita dificuldade de entender a iluminação como algo autocorrente, algo que já está aí, algo que está ainda sob véus e que nós vamos aos poucos desvelando, mas já está ali. Então a gente tende a olhar a meditação como algo mágico, místico, num determinado tempo, e não algo que já está dado desde todo sempre, né? A meditação, a iluminação já estava dado. É isso e basta relaxar a mente, basta se soltar. Então, tem um pouco de confusão, porque nós normalmente fazemos o caminho, não iniciamos pelo Dzogchen, nós fazemos um caminho do Sutra, que é racional, que é argumentativo, que é acadêmico, um caminho pelo Tantra, em que nós vemos Budas, praticamos, enviamos luz, recebemos luz. E de repente nós chegamos no caminho Dzogchen, que é a experiência direta. E somente ela. E quanto mais a gente tentar dizer o que é, menos a gente vai conseguir, mais distante a gente estará. Então, agora, quanto aos elementos, pessoas que são de água e terra podem demorar mais para ter os sinais da prática do que as pessoas do tipo fogo e ar. Então, água e terra têm as suas características, fogo e ar têm características um pouco mais diferentes. Como esses elementos são mais estáveis, água e terra, também os sinais indicam maior estabilidade na prática. Por outro lado, uma pessoa do tipo fogo e ar, ou ar, obterá sinais mais cedo, mas os desenvolverá de forma menos rápida e menos fácil. Inicialmente, a contemplação pode parecer mais fácil para esse tipo, mas aí podem surgir problemas e será mais difícil desenvolver a prática. Em geral, esse tipo de elemento toma muitos ensinamentos, mas então não os pratica. Seria melhor praticar mais fixação. Porque o fogo e o ar estão em constante movimento. Eles são mais mentais, né? Tem pouca prática, tem uma característica, um modo de ser muito específico. E aí o Rinpoche vai continuar. E ele vai dizer: é necessário superar todos esses obstáculos.
Porque se temos pensamentos perturbadores, estes podem nos fazer parar de realizar certas práticas. Portanto, é importante ter em mente todos os obstáculos possíveis que podem surgir e tomar as medidas para removê-los. Por outro lado, perdão, para removê-los. Por exemplo, no caso de doenças, podemos tentar equilibrar os elementos internos tomando remédios ou por outros meios. No caso dos obstáculos secretos, é importante entrar e permanecer no estado de inseparabilidade da vacuidade e da claridade, sem distração. Os obstáculos externos são os mais fáceis de superar. Os obstáculos internos são um pouco mais difíceis, mas os mais duros de superar são os obstáculos secretos. O obstáculo externo é fácil de superar, porque a depender de como esse obstáculo se apresenta, nós conseguimos facilmente nos afastar deles. Se tem uma pessoa que me perturba, minha mente não deveria se perturbar, mas ela se perturba por isso. Então, escolher um lugar em que não tenha ninguém, em que eu possa praticar sozinho, naturalmente, a prática fluirá, se é só esse obstáculo, ou ao menos esse obstáculo foi removido. Então, os obstáculos externos são os mais fáceis de superar, porque são possíveis, inclusive, de removê-los. Em qualquer caso, a maneira mais elevada de lidar com os problemas é compreender que eles são criados pelos pensamentos e são a manifestação da nossa condição interna. É necessário retornar à fonte original, quando descobrimos sua origem, aqueles da experiência direta, percebemos que no estado primordial realmente não há pensamentos e, consequentemente, não há problemas que na realidade, não há problemas que na realidade nenhum problema existe, que os problemas são criação da mente em movimento e que nenhum problema é mais importante do que a compreensão da natureza irreal dos problemas. Nenhum problema é mais importante do que a compreensão da raiz de todos os problemas, que é a nossa própria mente. Um obstáculo particularmente perigoso pode surgir quando, ao longo do curso de nossa vida, recebemos muitos ensinamentos. Percebem como inverteu? Agora, receber muitos ensinamentos é um obstáculo. O obstáculo surge se nós viemos. O obstáculo surge se nós viermos a considerar que os ensinamentos não são importantes. Nós os ouvimos tantas vezes que começamos a ficar entediados. A primeira vez que os ouvimos, eles provocam grande fé e respeito, mas depois de recebê-los diversas vezes, sem colocá-los em prática, gradualmente vamos nos distraindo e finalmente os abandonamos. Podemos evitar esse tipo de obstáculos ao receber um ensinamento, praticando-o até que nós o atualizemos. Dessa maneira, nós ficaremos mais estabilizados no corpo da meditação
de modo que não haverá mais possibilidade de sermos vencidos ou distraídos pelos pensamentos. Então, os sinais de progresso certamente começarão a se manifestar. Esses sinais são úteis como indicadores de que estamos aplicando a prática de maneira correta. É importante, entretanto, não criar expectativas ou fazer conjunturas sobre esses sinais, seja antes ou durante de sua ocorrência, já que eles mesmos poderiam, então, se tornar um obstáculo e não um benefício. Se os sinais do progresso tornarem apego ao objeto, então, se os sinais de progresso se tornarem objeto de apego, então eles se tornam um obstáculo positivo, pior do que os obstáculos negativos que encontramos quando começamos a praticar. Estamos desenvolvendo a prática e conseguimos observar algum tipo de progresso. O nosso professor sinaliza que nós estamos tendo algum progresso. Se nós nos apegarmos a esse progresso, esse é um obstáculo tão difícil ou maior que os demais, né? É um obstáculo maior que os demais. Por quê? Porque nós nos apegamos ao que nós entendemos ser o progresso na prática, né? Nós nos apegamos. Se nós nos apegamos, veneno do apego. Por outro lado, podemos não obter nenhum sinal e sentir que isso significa que não estamos progredindo. Não devemos ficar paralisados e sofrer por conta disso, mas em vez disso, perseverar, sem forçar a prática ou criar expectativas. A prática, ela precisa ser leve, ela precisa ser leve, ela precisa ser fluida, ela precisa ser aberta e, principalmente, no Dzogchen, sem conceitos. Sem conceitos, sem explicações, somente a experiência. Somente relaxar, sem conceituar, sem conceitualizar. A criação de expectativas é um problemão, né? E a gente tende a criar expectativas. Vou praticar mais 6 meses para ver se alguma coisa acontece. Quer dizer, a meditação não é bem para isso, né? Mas a gente tende a trazer essas questões para dentro da nossa prática. E aí vem a pergunta do Marcos. Então, qual é o objetivo da prática? Para que nós praticamos? E o Rinpoche, então, propõe como finalização desse capítulo o texto, o objetivo último da prática, em que ele vai dizer por que nós praticamos, e depois nós iniciamos o estudo das práticas propriamente ditas, passando ali por Chimnê, aí a prática de integração, aí vem o estudo da base da mente, Kunsh, aí a mãe, o filho, a energia, o Tsal. E aí as 5 luzes a gente volta para uma prática bem Dzogchen. E ali no capítulo 15
efetivamente o caminho Dzogchen de Togel e Trekchö. É importante que nossa prática traga um sentido de significado às nossas vidas. Caso contrário, continuaremos a fazer somente atividades sem significado. Então, a prática tem uma função: dar significado, trazer significado, ou circular aquilo que tem significado em nossas vidas. É importante que a nossa prática traga um sentido de significado às nossas vidas. Caso contrário, continuaremos a fazer somente atividades sem significado e que distraem a nossa atenção, como tentar se tornar mais rico ou mais inteligente do que os outros, ou estar sempre tentando encontrar novos amores. A maioria de nós passou tanto tempo agindo dessa maneira que agora deve estar cansado. Mas é difícil escapar de tudo isso. Recebendo-se os ensinamentos e os praticando, podemos fazer algo que pode dar uma finalidade às nossas vidas. Porque eu existo, né? Praticando até posso chegar nisso. Se nós compreendermos e tivermos experiência direta de nossa verdadeira condição, então no final de nossa vida poderemos até ser bem-sucedidos em não encontrar a morte. A culminação do caminho Dzogchen é a realização do corpo de arco-íris. Caso em que o adepto falece sem deixar restos mortais. Mas mesmo que realmente experimentemos e mostremos os sinais da morte física, nossa prática durante a vida terá ajudado a nos prepararmos para ela. Quer dizer, se nós não conseguirmos desenvolver aí no final da vida Trekchö e Togel, como Togel em que todo o corpo se desfaz, todo o corpo se dissolve em luz, né, que seria um praticante muito avançado. Se nós não conseguirmos chegar lá, se nós não conseguirmos chegar lá, ainda assim, a prática deixou seus efeitos, né? Desenvolveu seus efeitos. Se nós compreendermos e tivermos experiência direta de nossa verdadeira condição, então, no final da vida, poderíamos até ser bem-sucedidos em não encontrar a morte. Um praticante mais avançado, ele não se depara com a morte, ele se dissolve antes, né? Ele dissolve seu corpo em luz. A culminação do caminho Dzogchen é a realização do corpo de arco-íris, do corpo de luz em Trekchö, o corpo de arco-íris em Togel. Caso em que o adepto falece sem deixar restos mortais. Mas mesmo que realmente a experimentemos e mostremos os sinais da morte física, nossa prática durante a vida terá ajudado a nos prepararmos para a morte. Morreremos felizes e confiantes, porque teremos uma ideia do que acontecerá durante o processo de morte e depois da morte no estado do bardo intermediário. E estaremos prontos para enfrentar essas experiências.
Se acharmos que o Dzogchen é útil psicologicamente para ajudar a entender e resolver problemas dessa vida, está bem, mas esse não é o seu objetivo principal. E não devemos parar por aí. Por quê? Porque o Dzogchen, ele não é para nos sentirmos bem, ele não tem essa função. Ele não tem essa função mercadológica que Mindfulness foi desenvolvendo. A prática espiritual não é sobre Mindfulness. Pode até ter meditação em Mindfulness, mas o caminho espiritual é de uma outra ordem. Se acharmos que o Dzogchen é útil psicologicamente para ajudar a entender e resolver problemas dessa vida, está bem, mas esse não é o seu objetivo principal e não devemos parar por aí. Quer dizer, tem um objetivo mais profundo. Toda a prática que fazemos nessa vida é útil. Toda a prática que fazemos nessa vida é útil e não somente para essa vida, mas para um período mais longo, para a nossa próxima vida também. O objetivo final da prática é realizar a pessoa contínua no estado primordial, que é sempre luminoso e que é em si mesmo liberação. Então, qual é o objetivo último? O objetivo final é realizar a presença contínua no estado primordial, que é sempre luminoso, que é em si mesmo liberação, que é em si mesmo a iluminação, o estado primordial, a mente. Quer dizer, todo o nosso esforço é para que a gente faça experiência direta. E por mais que a gente pratique o Dzogchen por muitos anos, o Dzogchen por muito tempo, é né, daquilo tudo que nós fazemos, pode ser tanto para essa vida, como a obtenção do corpo de arco-íris, como a obtenção do corpo de luz, como não experienciar a morte, mas também pode ser já um acúmulo de mérito para a nossa vida futura, para a próxima vida. Então, qual que é o objetivo principal do Dzogchen? Realizar a presença contínua do estado primordial, que é sempre luminoso, que é em si mesmo a liberação, que é em si mesmo a iluminação. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? O Dzogchen, por ele ser um sistema relativamente complexo para nós que somos formados em um sistema cristão dual, a gente tem um pouco de dificuldade até mesmo com a linguagem, né? Para a gente entender, captar essa linguagem do Dzogchen, mas a gente não consegue fugir no Dzogchen de falar das cercanias, de falar ao redor do que é experiência, do que são as coisas. E esse é o risco, quando nós ficamos falando ao redor as cercanias, naturalmente nós estamos desenvolvendo conceitos, aplicando conceitos, e aí nós vamos tentar praticar o Dzogchen buscando alguma coisa.
buscando a iluminação, buscando alguma coisa. E o Dzogchen não é sobre isso. O Dzogchen é experiência direta, é abertura, é presença. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na. Oi, Denis. Oi, Paulo. tudo bem, Paulo? Tudo bom, Ana? Oi. A despeito dessa muito profunda colocação do Rinpoche, eu percebo que a minha tendência natural, assim, mais presente, mais contínua, é de buscar realmente, primeiro, essa compreensão intelectual, esse discernimento de para que lado que eu estou indo, né? O que que eu estou fazendo realmente, porque isso me parece muito fundamental, embora seja muito assim contrastante com algumas experiências também profundas, mas de natureza mais intuitiva ou emocional, por exemplo, quando eu me percebo diante de algo realmente sagrado e que me toca, às vezes até a nó na garganta, a vir uma emoção forte assim, né? Então vejo que esses mundos, né, tanto o da compreensão intelectual quanto esse universo emocional, eles são de alguma maneira também balizadores, né, de para que lado que eu estou remando o meu barquinho. Né? O Rinpoche, quando ele ensina sobre o Dzogchen, ele fala da necessidade efetiva de ter uma compreensão intelectual do que está acontecendo, da prática, dos conceitos, ele chama a atenção para isso. Mas ele também está o tempo inteiro chamando nossa atenção para a necessidade de fazer experiência direta. Então, esses balizadores é um pouco daquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Estudar, entender, tentar se aproximar do texto, entender o que o Rinpoche está falando, mas o que ele vai dizer, ó, você tem que tentar a experiência direta, você tem que fazer a experiência. Porque se iluminação virar um conceito, se a prática virar um conceito, imediatamente você perdeu, porque ela virou alguma coisa. Então, se tem alguma coisa, tem uma relação de sujeito e objeto. E essa relação dual, né, de eu que faço algo, de alguma forma faz com que a gente perca, né, a experiência da natureza puramente. Então, ao mesmo tempo que todo arcabouço intelectual é importante, é importantíssimo na prática, Dzogchen é sobre não prática, né? Dzogchen é sobre relaxar, né? Dzogchen é sobre não ter esforço. Esse é um ponto interessante, porque prática, meditação em tibetano é Gon. E Gon em tibetano é esforço, é treino, né? É treino, é exercício, é um exercício para fazer algo. É Gon, né? E quando a gente fala lá, muitos espaços de prática chamam-se Gonpa, né? Que é esse espaço de prática, de meditação.
E por que nós chamamos de prática? Nós chamamos de prática porque nós estamos praticando. Então, é a prática de Tara, é a prática de yogas dos sonhos, é a prática. Não porque é esforço. Então, está relacionado a esforço. E Dzogchen é sem esforço. E essa é a grande dificuldade. Porque não tem esforço. Porque não tem prática. Então, é como se a gente corresse numa direção que é a direção da prática, a direção das várias recitações, dos vários sutras, dos vários tantras, e de repente a gente vai por um caminho que diz assim, para tudo e relaxa. E faz a experiência direta da natureza da mente. Só não vá buscar nada lá. Não vá buscar nada. Não vai fazer uma experiência da natureza apuradamente como quem quer achar alguma coisa lá. Só relaxa. Porém, de forma consciente, de forma desperta. Veja que o Rinpoche chama a nossa atenção. Ele diz, ó, é um obstáculo meditar e não ter nenhum pensamento em sua mente. Isso é um obstáculo. Isso é um relaxamento profundo. E a meditação é uma observação desperta de tudo aquilo que está na mente. Então, os pensamentos estão ali pulando. Meditação é como entrar numa floresta negra, escura, cheio de bichos, cheio de animais noturnos. E se a gente não tem confiança, se a gente não está desperto, não tem consciência, tudo que está nessa floresta chama nossa atenção e o medo vem. Ou a curiosidade chega. Então nós ouvimos o rugido de um leão, nós ouvimos o barulho das folhas se movendo, e nós vamos nos envolvendo com tudo aquilo que está chegando, com todos aqueles barulhos e com tudo isso. A prática, o desenvolvimento, a experiência direta é o que vai dar para nós a condição de entrarmos nessa floresta, atravessarmos essa floresta de forma confiante, sem medo. Isso é um ponto importante. Sem medo e sem nenhuma esperança do que possa estar do outro lado. Porque se nós tivermos esperança de algo, nós criamos um conceito e identificamos algo como iluminação. E aí a gente vai estar procurando uma coisa que talvez sequer exista. Sem medo, porque todos os pensamentos podem surgir em nossa mente. E nós podemos segui-los ou não. Mas no Dzogchen, deixa eles surgir, acolhe todos eles e continua o caminho, sem distração. Sem distração. Então o barulho está ali, a onça noturna está lá, o riacho de água fazendo barulho está lá, o vento frio está lá, e nós continuamos ali. Então o treino é isso, é deixar-nos ali. Então, quando nós praticamos mente-céu, é uma tentativa de mostrar para a gente um outro lado dessa floresta, que é o céu claro no dia de outono, que surgem nuvens, que é tomado pelas nuvens, que é tomado pelas tempestades, mas que ainda assim o céu está lá, independente do que aconteça. Ele não se torna nuvem,
ela só passa. Ele não se torna o sol, ele passa. Ele não se torna a lua passa. O céu continua lá, estável. Muito mais estável do que a gente possa dar conta. Porque ele não se move. Então, é essa ideia de mente céu, de relaxar, de fazer essa experiência direta. Um pouco por aí. Obrigado. Vamos dedicar? Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Eu preciso de 5 minutinhos, lá por 20:35 a gente volta com os yogas do sono. Tá bem?